Vamos começar então a segunda parte do nosso curso de Introdução à Termodinâmica. É naquele que eu considero o assunto, talvez o mais interessante do curso, que é o da segunda lei da termodinâmica. Esse assunto está em correspondência com o capítulo 10 do livro do Moisés, o livro de Física 2, Física Básica, né, volume 2, e eu resolvi dividir em três subconjuntos de conteúdos. Né? No primeiro deles vamos falar propriamente da segunda lei da termodinâmica de forma intuitiva, conceitual. Depois vamos quantificar os processos relacionados à segunda lei da termodinâmica dentro dos ciclos termodinâmicos, envolvendo processos isocóricos, isobáricos, isotérmicos, que mais? E, naturalmente, processos adiabáticos. Né? E, por fim, vamos introduzir o conceito de entropia e quantificar essa variável e estabelecer como ela se relaciona com a segunda lei da termodinâmica. É um dos assuntos mais interessantes, é novidade em relação àquilo que vocês conhecem, né? Dentro de um curso introdutório, aí no primeiro ano dos cursos de engenharia, do curso de física propriamente, enfim, dos cursos de exatas aqui na universidade. Né? Bom, para introduzir então a segunda lei da termodinâmica, a gente coloca uma situação bem corriqueira, é aquela em que a gente coloca um fluido quente dentro de um recipiente, a temperatura ambiente. Quando a gente diz um fluido quente, a gente diz que ele tem uma temperatura maior que a temperatura do ambiente, e a gente nota que ele esfria, né, que ele perde calor para o ambiente. E muitas vezes a gente erroneamente acredita isso à conservação de energia. Isso acontece por causa da conservação de energia. Lembrando que conservação de energia corresponde à primeira lei da termodinâmica. De fato, a conservação de energia continua existindo, né? Ela não é violada. Você vai ter uma quantidade de calor que sai de um sistema e que integralmente vai para outro sistema, ou seja, ela sai do líquido e vai para o ambiente. Entretanto, a mesma conservação de energia seria observada se esse calor saísse do ambiente mais frio e entrasse no líquido, né? Você teria uma quantidade positiva entrando no líquido e uma quantidade negativa entrando no ambiente, ou seja, uma quantidade saindo do ambiente. Então, a conservação de energia seria mantida se o processo tivesse um sentido contrário. Né? E, no entanto, a gente não observa o segundo processo. Né? Por quê? Porque, então, deve acontecer algo na natureza em que as coisas se impõem, não é? Uma lei da natureza, que não é a lei de conservação de energia. Digo, a lei de conservação de energia, como eu disse, ela continua aqui presente. A primeira lei da termodinâmica continua aqui presente. Né? Em outras situações a gente vê algo parecido, quando um corpo em movimento sofre ação da força de atrito e essa força realiza um trabalho e o trabalho é totalmente freia o corpo, né? Ele é totalmente, ao frear, transmite calor para o corpo, ele é totalmente convertido em calor. Agora a gente não vê um corpo quente de repente sair andando, né? O calor nesse sentido ser convertido em trabalho. Então são processos físicos, né, que ocorrem, em ambos os casos tem conservação de energia, mas a gente só vê eles ocorrerem em um sentido, por assim dizer. Né? Esses dois exemplos, né, como vocês podem ver, são perfeitamente viáveis, tanto num sentido quanto no outro, pela primeira lei da termodinâmica. Né? Nos dois casos há conservação de energia. Agora, por que só um é observado naturalmente? Né? Só um sentido, seja na primeira experiência que eu coloquei, seja na segunda experiência. Porque existe uma segunda lei da termodinâmica, né? Que se impõe e que pode ser quantificada e que é o objeto de estudo dessa nossa aula de hoje. Né? A gente vai ver que ela vai estar relacionada sobretudo com a irreversibilidade dos processos, né? Então há processos que ocorrem num determinado sentido e não são reversíveis. Os dois exemplos que eu passei nas transparências agora anteriores. Há outros, entretanto, que são reversíveis, como o que acontece em uma máquina térmica, sobretudo no ciclo de Carnot, né, que é um ciclo termodinâmico que nós vamos estudar aqui. E vamos entender como relacioná-lo à segunda lei da termodinâmica. Né? Mas para começar,
Vamos, então, quando as pessoas perceberam que esses fenômenos deveriam ser quantificados, melhor elaborados, o primeiro deles foi Kelvin, né? Através do seguinte enunciado, né? É impossível realizar um processo cujo único efeito, percebam a ênfase, cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, né? Como algo desse tipo. Então isso é impossível. Esse é o enunciado de Kelvin, né? Então se impõe como uma lei. A natureza é assim, né? Convém notar que esse enunciado, como eu disse, não implica que não se possa transformar calor completamente em energia mecânica, né? Ué, mas então você está dizendo o contrário? Não. Percebam o único efeito. E aqui eu não estou dizendo que é o único efeito. Então eu posso transformar calor em energia mecânica, né? Ou seja, eu posso transformar calor em trabalho, mas aí não será o único efeito, né? Por exemplo, na expansão isotérmica de um gás ideal tem-se que todo o calor é convertido em trabalho. Como no diagrama ali tem uma isoterma, né? Se eu forneço calor, eu realizo a expansão volumétrica, então eu realizo trabalho, né? Mas não foi o único efeito. O estado final do sistema não é o mesmo que o inicial, né? A pressão se alterou, então as variáveis de estado se alteraram. Então não foi o único efeito, né? Quando tratamos de máquinas térmicas, né? E que nós vamos elaborar mais aqui nessa aula e na aula que vem, a gente vai fechar o ciclo, não vai pegar só uma isoterma, né? Em ciclos fechados, vocês sabem, né, que dando a volta no ciclo, no diagrama PV, a gente volta para as mesmas variáveis de estado. Então pode parecer que o único efeito, né, tenha sido, de repente, uma quantidade de calor sendo transformada em trabalho. A gente vai ter que analisar com cuidado quando estivermos operando em ciclos. Tá? Esse mesmo enunciado de Kelvin também foi enunciado por Clausius, mas de uma forma diferente, quer dizer, um outro enunciado. Mas é parecido. Ele diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Quer dizer, é bem aquilo que, né, se contextualiza nos exemplos que eu dei no início da aula, né? Então, o enunciado de Clausius diz mais sobre o exemplo do líquido quente, né? Então, não posso ter um objeto, uma substância mais quente que o ambiente, recebendo o calor do ambiente, né? Entretanto, se eu colocar algo dentro de um refrigerador, por exemplo, né, a gente vai conseguir que o, o que está mais frio fique ainda mais frio, né? E ceda calor para o ambiente que está mais quente, no caso do refrigerador, né? Então, mas aí não vai ser o único efeito. Então esse é o ponto, o termo único efeito, tanto no enunciado de Clausius quanto no enunciado de Kelvin, né? Ou seja, no enunciado de Clausius, nós temos que o mesmo não implica que não se pode transferir calor do corpo mais frio para um corpo mais quente. Então eu posso, né? Entretanto, não poderá ser um único efeito, né? Um exemplo está aqui também no diagrama, né? Eu posso expandir um gás ideal isotermicamente a T1 e depois comprimi-lo adiabaticamente até T2, de forma que o trabalho total se anule, né? Ou seja, ó, eu expando essa área em azul, depois eu comprimo essa área em verde. As duas áreas são em módulo iguais, mas uma tem sinal oposto à outra. Então a soma dos trabalhos daria zero, né? Ou seja,
Note nesse processo que eu estou indo de uma temperatura T1 mais baixa, né, para uma temperatura T2 mais alta, né? Então é como se eu estivesse saindo de uma situação em que o corpo está mais frio e indo para uma situação em que ele está mais quente. Ou, melhor dizendo, um corpo que já está quente indo para uma situação ainda mais quente, né? Então ele está retirando o calor do meio, né? E sendo a ele permitido então alçar ainda mais a temperatura, né? O trabalho sendo realizado aí é nulo, né? Contudo, este não foi o único efeito, né? Não é um único efeito. Então, é nesse sentido em que se aplica a segunda lei da termodinâmica, né? Seja no enunciado de Kelvin, seja no enunciado de Clausius. Portanto, só reafirmando o conceito, Kelvin diz: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho. E Clausius diz: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. São equivalentes. Bom, sou eu que estou dizendo, né? Só que então precisamos averiguar se são equivalentes, né? E se correspondem então a uma única lei, né? Para isso a gente vai introduzir a ideia de motor térmico, tá? É uma máquina térmica, né? Que a máquina térmica ela pode ser um motor ou ela pode ser um refrigerador. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que no ciclo termodinâmico, num diagrama PV, num ciclo fechado, uma tem um sentido horário, o motor térmico, e a outra tem um sentido anti-horário, o refrigerador, mas ambas são máquinas térmicas, tá? Então já associa aí, motor, sentido horário, no diagrama PV, ciclo fechado. Refrigerador, sentido anti-horário. Vamos falar dos dois aqui, tá bem? Vamos lá, então. Qual é a tal da máquina a vapor, né? Revolução industrial. Então ali vocês começam a perceber, hoje, segundo a lei da termodinâmica, para que serve? Por que eu tenho que discutir isso? Bom, gente, revolução industrial, só por isso, né? Já foi, entendeu? Mas agora, bom, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, vamos lá. Um motor térmico, então, ele funciona com base no estabelecimento de dois reservatórios térmicos. Um a temperatura T1, o outro a temperatura T2. T1 maior que T2, do jeito que eu estou designando aqui no ciclo, tá? Qual que é a ideia? Você põe uma água, um ciclo d'água, essa água é aquecida, vai gerar vapor, o vapor vai provocar uma expansão uma expansão adiabática, melhor dizendo, né? Vai realizar trabalho, já que provocou a expansão. Depois esse mesmo vapor vai acabar, ele acaba tendo sua temperatura diminuída, né? Há um processo de condensação e ele retorna ao ciclo, né? A mecânica do processo a gente não está interessado, porque isso é um curso de física teórica, não é? O que estamos interessados aqui é que, em contato com a fonte quente, ele recebe uma quantidade de calor Q1, e em contato com a fonte fria, ele cede uma quantidade de calor Q2, tá? Nesse ciclo. Então essas variáveis serão importantes, né? A melhor forma de ilustrar o processo é essa daqui, tá? É uma forma um pouco simplificada. Então, o diagrama corresponde então a um processo em que eu tenho uma fonte quente a uma temperatura T1 maior que a temperatura T2 de uma fonte fria, né? O sistema recebe calor da fonte quente, uma quantidade de calor Q1, e ele cede calor à fonte fria, né? Como resultado disso, tem-se a realização do trabalho, como nós ilustramos na figura anterior.
Notem que a quantidade de calor, como ela entra no sistema, a quantidade de calor Q1 ela é positiva, a quantidade de calor Q2 ela é negativa. Né? Então, se somadas, né, é, como será o processo ilustrado por um ciclo fechado, a variação da energia interna será zero. E então essas quantidades, se somadas, elas vão corresponder ao trabalho realizado. Né? Quando eu somo as quantidades, eu tenho que considerar os devidos sinais. Né? Por isso eu estou deixando bem claro aqui, quando está em módulo e quando não está em módulo. Tá? Então prestem bastante atenção nisso. O trabalho resultante é Q1 mais Q2, que corresponde a Q1 em módulo menos Q2 em módulo. Tá bem? Com essa diagramação, a gente pode estabelecer, por exemplo, o conceito de rendimento. Né? Quanto que se pode aproveitar do calor e convertê-lo em trabalho. Né? O rendimento, então, é descrito por isso, pela quantidade de trabalho dividido pela quantidade de calor que foi introduzido ao sistema. Né? Notem, então, que se eu quisesse violar a segunda lei da termodinâmica aqui, né, eu teria uma situação em que a quantidade de Q2 seria nula, ou seja, todo o calor Q1 teria sido convertido em trabalho. Né? E então seria uma máquina de rendimento de 100%. Né? Não é a situação em que a natureza vai permitir. Né? O enunciado de Kelvin ele implica na impossibilidade de existir tal motor perfeito, né? Como eu estou dizendo. Então, se eu abreviasse aquele diagrama para essa forma, eu estaria violando o enunciado de Kelvin, porque todo o calor estaria sendo convertido em trabalho. Né? E isso é inadmissível pela segunda lei da termodinâmica, na forma como ela é ilustrada pelo enunciado de Kelvin. Né? Então, eu não tenho esse motor perfeito com rendimento de 100%. Meus motores são mais ou menos assim. Né? Eles vão ter, são descritos por um ciclo termodinâmico, né? Então que vai de 1 até 2, 2 até 3, 3 até 4, 4 até 1, no fechamento desse ciclo. Né? No processo 1 é aquele processo do contato térmico com a fonte mais quente, temperatura T1, há uma entrada de calor no sistema, né, ele expande de forma isotérmica, né, em seguida de 2 até 3 existe a condensação desse vapor, ele perde calor, após a expansão, ele vai do estado 2 para o estado 3, né, ele perde pressão, né, ele diminui a pressão por causa da expansão. De 3 até 4 vai haver a condensação em proximidade com o reservatório mais frio, ele vai ceder calor nesse processo, e depois tem o ganho da pressão em cima de um processo mecânico envolvido aí com uma válvula, como era na discussão do motor térmico. Né? Então é um ciclo, percebam, em que tem entrada de calor, saída de calor e realização de trabalho. Né? Se a quantidade de calor Q2 fosse nula, né, eu estaria em uma situação, se isso existisse, eu estaria numa situação que viola a segunda lei da termodinâmica. Né? Esse ciclo aqui representa o motor de Stirling. Né? No livro teremos exercícios com o ciclo Otto, ciclo diesel, vários motores, vários tipos de motores conceitualmente estabelecidos. Tá? Bom, falando de motores, vamos falar do segundo conjunto de máquinas térmicas que corresponde ao refrigerador. Vocês vão olhar que é o mesmo diagrama, só que agora em sentido contrário. Né? Ou seja, a gente tem uma situação em que ilustra exatamente o funcionamento de um refrigerador desses que vocês têm em casa. Né? Vocês têm um líquido a baixa pressão, né? Esse líquido ele passa pelo reservatório
a temperatura mais fria, ou seja, quando vocês escutam ligar o motor da geladeira e aquele líquido começa a percorrer aqueles caninhos que tem dentro do congelador, né? Então ele está passando por ali e ele vai retirar calor dessa fonte fria, né? O congelador é mais frio que o ambiente, né? Então ele está retirando o calor da fonte mais fria, né? Ao passar por ali, ele vai voltar ali por aquelas tubulaçõezinhas que tem ali no refrigerador, e o motor do refrigerador, né, que fica fora da geladeira, né, fora do refrigerador, ele vai comprimir, né, é, 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 esse líquido que ele evaporou, né, ao passar pelo congelador, ele recebeu calor, né, então ele retirou o calor do congelador, ele recebeu o calor Q2, ele evaporou, e aí ele vai ser comprimido, né, e vai ser convertido em um gás em alta pressão. Esse gás em alta pressão vai circular por aquele dissipador de calor que tem atrás da geladeira, né? Que está sempre quente. Aquele ali é a fonte mais quente. E ali ele vai ser, em contato com o meio ambiente, que é a fonte mais quente, ele vai ceder calor para o meio ambiente. Né? Então você vai perceber sempre que atrás da geladeira está quente, porque tem um fluxo de calor dentro da geladeira para fora. Né? Aí ele se converte em um líquido em alta pressão, que com um sisteminha mecânico ali de novo se converte em um líquido de baixa pressão e retoma o ciclo. Né? Então ele é o oposto, o ciclo é oposto ao do motor térmico. Né? Diagramaticamente, a gente tem essa situação. De novo, as setinhas ao contrário. Sai calor da fonte fria Q2, mas ele não é todo fornecido à fonte quente. Né? Ele precisa da ajuda e de um trabalho, de um motor, para poder jogar esse calor para a fonte quente. Naturalmente, o seu congelador, né, não cederia calor, como ele usualmente faz, para o meio ambiente, né, sem mais nada acontecer, porque senão violaria o enunciado de Clausius. Né? Então, o que acontece é que ele precisa de uma ajuda. Né? Essa ajuda vem através do trabalho realizado por um motor. No ciclo termodinâmico, de novo, a variação da energia interna é zero. Né? O trabalho, aqui, considerando os sinais do calor, né, ele vai ser igual ao Q1 mais o Q2. Só que agora o Q1 é negativo, porque é o Q1 que sai do sistema. Né? E o Q2 é positivo. Então Q1 mais Q2 dá um número negativo. Né? Ou seja, é um trabalho negativo. Sim, é um trabalho que está sendo realizado sobre o sistema e não pelo sistema. Por isso que dá um valor negativo para o trabalho. Né? Q1 é maior que zero. Né? Q1 é menor que zero, porque ele sai do sistema. Q2 é maior que zero, que entra no sistema. Só que em módulo o Q1 ele é maior que o Q2. Né? Então, na conta Q1 mais Q2, o módulo do número negativo ele é maior que o módulo do número positivo. Então vai dar um resultado Q1 mais Q2 menor que zero. Né? Então, muita atenção a isso daí. No refrigerador, a gente não fala de rendimento, né? A gente fala de um coeficiente de desempenho, que corresponde então ao Q2 dividido pelo trabalho. Né? É o calor absorvido e o trabalho fornecido. E ele vai de zero a infinito. Né? Notem que se o Q2, se o trabalho fosse zero, né, a gente teria um coeficiente de desempenho infinito se o trabalho fosse zero. Né? Ou seja, todo o calor Q2 estaria sendo convertido em Q1. Né? Então, o coeficiente de desempenho infinito corresponde a um refrigerador perfeito, que não existe, porque ele viola, né, o enunciado de Clausius. Então, não existe um refrigerador perfeito. Então, basicamente, o que a gente aprendeu até aqui? Que o enunciado de Kelvin diz que não é possível ter um motor de rendimento 100%, ou seja, um motor perfeito, né? Onde todo o calor é convertido em trabalho. Né? Então não é possível ter uma máquina, um motor térmico, onde todo o calor é convertido em trabalho. Né? Da mesma maneira, não é possível ter um refrigerador
com eficiência infinita, né, com coeficiente de desempenho infinito, né, onde todo o calor que sai da fonte fria vai para a fonte quente naturalmente, sem existir nenhuma ajuda, nenhum efeito adicional, né? Então, também não existe refrigerador perfeito, né? Conhecendo essas duas dinâmicas, a gente pode fazer um exercício de lógica bem interessante, que é o que a gente buscava demonstrar nessa aula, que os dois enunciados são equivalentes. Ora, mas como são equivalentes, se um fala de refrigerador e o outro fala de motores? Bem, nós vamos ver que a gente pode conjugar essas ideias, né? E vamos mostrar então a equivalência do enunciado de Kelvin. Para mostrar essa equivalência, vamos supor em uma situação que o enunciado de Clausius não é válido, e na outra situação que o enunciado de Kelvin não é válido. Então vamos primeiro supor que o enunciado de Clausius não é válido. Então, se o enunciado de Clausius não é válido, existe um refrigerador perfeito, né? Então vamos supor que exista um refrigerador perfeito, né? E vamos acoplar esse refrigerador perfeito a um motor real, né? Então vocês olhem no diagrama que temos aqui, do lado esquerdo, né, essa primeira caixa roxa aí é o refrigerador perfeito, né? Sai um calor Q2, todo esse calor, sai um calor da fonte fria Q2, todo esse calor Q2 é enviado à fonte quente sem a presença de nenhum efeito adicional. Aí a gente conectou esse refrigerador a um motor real, né? O motor real está ali, né? Ele retira um calor Q1 da fonte quente, e desse calor Q1, uma parte realiza trabalho e temos uma sobra de calor Q2 que vai para a fonte fria, né? Então a gente montou uma nova máquina térmica, composta de um refrigerador perfeito e um motor real. Só que aí compramos essa máquina térmica nova e a gente não sabe o que vem dentro dela, a gente só nota os efeitos. Se a gente olhar para ela e olhar e verificar só o que está acontecendo, só os efeitos, né, a gente vai olhar o seguinte, que na fonte quente tem uma saída de calor Q2 e uma entrada de calor Q1, né? Então o total é Q2 menos Q1 ali. E na fonte fria, todo o calor que entra sai. Então, resultado líquido, né? O que é que vocês têm? Vocês têm nenhum calor entrando ou saindo na fonte fria, né? Então nessa máquina aqui, né, a hora que a gente acoplou o refrigerador perfeito com o motor real, a gente olha para ele e o que a gente vê? A gente vê que na fonte fria não acontece nada, né? Não entra nem sai calor, porque o módulo de Q2 que entra é igual ao módulo de Q2 que sai, então o resultado bruto, o resultado líquido é zero, né? E ao mesmo tempo, a gente vê lá como o módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2, como a gente vê ali pelos fluxos, né? Na fonte quente tem uma quantidade de calor Q1 menos Q2 que está entrando no sistema da fonte quente. Então o resultado líquido é esse no desenho. Ora, mas aí já está a explicação. Então nesse conjugar de um refrigerador perfeito com um motor real, a gente observa que a gente tem um efeito de um motor térmico de eficiência máxima. Olha, todo o calor está sendo convertido em trabalho. Ou seja, associar um refrigerador perfeito a um motor real resulta num motor perfeito. Ora, mas o motor perfeito é o enunciado de Kelvin. Então, aceitar a violação do enunciado de Clausius significa também aceitar a violação do enunciado de Kelvin. Ou seja, aceitar um refrigerador perfeito, se eu associo ele com um motor real, resulta num motor perfeito. Então, nesse sentido, a equivalência. Será que o contrário também é verdade, né? Vamos assumir, então, que Kelvin, né, não seja válido, ou seja, que se admita um motor perfeito, né? Nesse caso, associamos então um motor perfeito a um refrigerador real, para fazer a mesma brincadeira, a mesma experiência, que é o que está no diagrama aqui. Coloquei um motor perfeito
botei para funcionar num refrigerador real, né? Esse motor perfeito, todo o calor que sai da fonte Q1, da fonte T1, que é Q1 menos Q2, eu chamei de Q1 menos Q2 por conveniência, tá? Produz um trabalho Q1 menos Q2, para dar, então, eficiência de 100%. Conectei ele ao refrigerador, né? Então ele está fornecendo um trabalho Q1 menos Q2 ao refrigerador, em módulo. Um refrigerador real, sem problemas, né? Sai da fonte fria uma quantidade de calor Q2, né? Recebe o trabalho Q1 menos Q2 em módulo, resulta uma quantidade de calor Q1 sendo empurrada para a fonte quente, né? Ok, então, motor perfeito com refrigerador real. Só que se eu olho para a caixa preta, né, para isso aí, sem saber o que está acontecendo lá dentro, vejo só os efeitos, o que é que eu vejo? Fazendo as contas, eu vejo exatamente isso aqui. Uma quantidade de calor Q2 que sai da fonte fria, né? E ali, computando, né, Q1 está saindo e depois ali do lado direito Q1 menos Q2 está entrando, então tem sinais trocados, então na verdade uma quantidade de calor Q2 saindo, né? Então entra Q2, sai Q2 em módulo, né? Que é o quê? Um refrigerador perfeito, ou seja, que a gente sabe que não existe pelo enunciado de Clausius. Então, se eu assumo que existe um motor perfeito e associo ele a um refrigerador real, resulta num refrigerador perfeito. Então veja que a lógica se satisfaz aí. Os dois enunciados são idênticos, porque a existência de um refrigerador perfeito, que é o que prescreve Clausius, né, corresponde à existência de um motor perfeito. E a existência de um motor perfeito, que é o que prescreve Kelvin, corresponde à existência de um refrigerador perfeito. Ou seja, se em qualquer um dos enunciados eles impõem que não é possível, pela natureza, a existência ou de um motor perfeito ou de um refrigerador perfeito, né, os enunciados são propriamente equivalentes, né? Então, com isso a gente fecha essa noção intuitiva da segunda lei da termodinâmica, né? Até esse momento, a gente percebe então que em ciclos termodinâmicos não existem refrigeradores perfeitos, nem motores perfeitos. Ou seja, não existem máquinas térmicas perfeitas, onde o conceito de perfeito quer dizer aqui, no caso do motor, um rendimento de 100%. Então não existem motores com rendimento de 100%. Não existem motores onde todo o calor absorvido da fonte quente é convertido em trabalho, como único efeito. E não existem refrigeradores perfeitos. O que é que são refrigeradores perfeitos? São aqueles com um coeficiente de desempenho infinito, onde todo o calor removido da fonte fria é transferido para a fonte quente, sem ocorrer mais nenhum efeito. Então, não existem nenhum nem outro, né? Para quantificar os efeitos, a gente já deu aqui os elementos. A gente vai olhar para os calores, a gente vai olhar para os trabalhos que estão presentes nos ciclos termodinâmicos que a gente vai analisar nos diagramas em função das variáveis de estado, nomeadamente as variáveis P e V. Mas a gente pode também, às vezes, usar entropia e temperatura, como a gente vai ver mais no final desse capítulo. Tá? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.